Alexandre da Medicine News aqui de volta e saiu essa notícia e todos estão postando, principalmente Jair Messias Bolsonaro, de que os deputados americanos estão pedindo para o Trump, numa carta que está aqui embaixo, que vocês estão vendo, que seja executada a lei Magnitsky. Essa lei retira o visto, os ativos financeiros, bloqueio de bens, de imóveis e proíbe não somente a entrada nos Estados Unidos, mas em toda a Europa e os países de primeiro mundo. Ele não poderá nem abrir uma conta, né? Acho que nem aqui no Brasil vai ficar com dificuldade, porque essa lei é aplicada para pessoas não gratas, como uma espécie de terrorista. Então Jair Messias Bolsonaro está colocando isso aqui em primeira mão, com reflexo do exílio de Eduardo Bolsonaro. Eles estão indo com todas as forças para que essa lei seja aplicada, entendeu? E também Gilmar Mendes acaba de arquivar todos os processos de um ladrão que desviou 240 milhões de dólares, né, da Lava Jato, o doleiro, né, famoso da Odebrecht. Um doleiro que desviou 240 milhões de dólares, não é de reais não. São essas as notícias que vamos comentar agora, entre outros, como Alan dos Santos e sobre os deputados americanos. Em retaliação ao exílio do Eduardo Bolsonaro, seu filho Bolsonaro coloca o seguinte: é com grande satisfação e orgulho que vejo esse importante apoio dos nossos irmãos americanos. Os parlamentares Richard e Marina Elvira Salazar representam muito bem a grande causa americana da liberdade. Como disse meu filho Eduardo Bolsonaro, mais uma vítima do regime totalitário brasileiro no Brasil, a justiça foi sequestrada pelos caprichos de um juiz ditador que viola todos os mais básicos direitos humanos. A ameaça à liberdade de expressão não é um problema que afeta apenas o povo brasileiro, mas também nossos irmãos americanos. O Brasil é grande e importante demais para sucumbir nas mãos de uma tirania. Traduzindo a carta do parlamentar Rick, diz assim: o fato de que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, congressista mais votado da história do Brasil e filho do ex-presidente, foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul. O representante Maria Elvira Salazar, deputada, e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky. Essa é uma lei para terroristas, para tomar medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra os seus cúmplices. Todos aqueles que estão apoiando Alexandre de Moraes também vão entrar na sabatina dessa lei. É isso que eles estão dando a entender. Nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos, nós encorajamos fortemente nossos colegas do Congresso e no Senado a juntarem fortemente nossos colegas, juntarem a nós na assinatura desta carta em defesa da liberdade nesta nação criticamente importante, assinado o parlamentar. Então eles estão colocando avante essa lei. Essa lei acaba com todas essas autoridades que estão cometendo crimes aqui no Brasil. Eles não serão proibidos só de visitar a Disneylândia. Não. Eles serão proibidos de tudo. Que essa lei caracteriza essas pessoas como terroristas, pessoas não gratas, pessoas que são abusadores e são como uma espécie de ditadores marginalizados para o mundo inteiro. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque ele não para de violar as leis, né? Ele está intimando um cidadão americano, o Alan dos Santos, que está também exilado nos Estados Unidos, na Flórida, em Orlando. Ele, o Alexandre de Moraes, está violando frontalmente a jurisdição dos Estados Unidos.
é um asilado sob custódia do governo americano e ele quer os dados dele, a localização, que o X, o Facebook, o Instagram venham fornecer esses dados. Ele, o Alan dos Santos, não é um cidadão brasileiro, ele é um cidadão norte-americano, naturalizado já, entendeu? Imagine se a Argentina solicitasse sob pena de multa de 100 mil reais por dia, se não fornecer. Multa, dados de uma pessoa que estivesse no Brasil. Seria uma gritaria, diriam, ferir a democracia, a soberania. Mas o Alexandre de Moraes faz isso. Ele é um cidadão americano. E ele está querendo dar ordens lá também, no tribunal lá dos Estados Unidos, ou seja, no governo Trump. Ele parece que perdeu a noção do juízo. O que esse Alexandre de Moraes acha quem é? Ele passou de todos os limites. E eles vão aplicar essa lei Magnitsky, que vai colocá-lo numa categoria de terrorista ditatorial. É isso. E o cerco está se fechando para o Brasil. Olha só, o FBI desmantelou rede brasileira de tráfico de armas em Massachusetts. 110 armas apreendidas, 18 indiciados. Eles vão parar lá naquela prisão em El Salvador do Bukele. Isso aí eu já tô prevendo esse futuro aí. Uma investigação federal de 1 ano resultou na acusação de 18 brasileiros por tráfico de armas, supostamente ligados ao violento cartel brasileiro do primeiro comando da capital. Olha aí, é o PCC, o Comando Vermelho, que o Trump também quer classificá-los como terroristas. Isso já está prestes a acontecer. As gangues de rua, tropa de 7 trem-bala. Procuradora dos Estados Unidos disse o seguinte: essa anarquia alimenta a violência e fortalece cartéis que lucram com o caos e o medo. As autoridades apreenderam mais de 110 armas de fogo e munições, em sua maioria contrabandeados da Flórida e da Carolina do Sul. Muitos dos réus enfrentam deportação após a sentença. A operação Take Back America está intensificando esforços para desmantelar organizações criminosas transnacionais que ameaçam as comunidades nos Estados Unidos. Então essa notícia saiu hoje, é o que o Trump, o Elon Musk está fazendo, fechando o cerco, pegando todos os dados para no momento certo aplicar essa lei Magnitsky e outras sanções do pacote das sanções do Trump, não somente em Alexandre de Moraes, mas no Comando Vermelho, no PCC, em todos esses milicianos que atuam aqui no Brasil, colocam eles dentro de um avião e prendem eles lá nas prisões de Bukele, em El Salvador, como aconteceu dias atrás, que eu noticiei aqui, que foram 238 venezuelanos, também criminosos, que foram colocados nessas cadeias em El Salvador de Bukele. E continuando aqui com o Gilmar Mendes, também saiu hoje, corrigindo aqui a matéria, não é da Odebrecht, é de um sistema de saúde aqui do Rio de Janeiro. Esses malandros aí, doleiros, eles movimentaram 240 milhões de dólares, não são reais, tá? Então foi por volta que uma decisão, eles pediram aqui, ó, tá aqui, deixa eu ver aqui, um esquema de corrupção entre 2011 e 2017. 240 milhões de reais é da saúde estadual do Rio de Janeiro, com a mentira, né, de compra de próteses destinada ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. É tudo envolvido em esquemas de corrupção. Ele está livre porque esse juiz do STF arquivou toda a maracutaia. Enquanto isso, por que o Bolsonaro pede anistia dos 8 de janeiro, dos presos? Porque a moça escreveu lá, perdeu maneras, tá? Tem entre outros centenas de pessoas idosas. Elas estão presas há 2 anos já em regime fechado e vão ganhar 15 a 17 anos de cadeia por um golpe que nunca existiu, e elas nunca depredaram, não possuem arma, deram tiro e nunca roubaram o Brasil. Mas esse malandro aí roubou 240 milhões de dólares e eles estão arquivando os processos. E essas pessoas, sabem onde elas estão? Elas estão na praia tomando água de coco com esse dinheiro todo, fumando um cigarrinho e numa boa.
enquanto que os presos de 8 de janeiro estão presos, sem ter cometido crime algum. Por isso que tem que existir, tem que acontecer a anistia. Porque esses do STF estão liberando toda a Lava Jato, Mensalão, Petrolão, e os bandidos estão de férias, curtindo e gastando o seu dinheiro. E na casa dos milhões de dólares. Você converte 240 milhões de dólares em reais. É bilhões e bilhões de reais. Entendeu? E esses aí arquivando, com provas materiais concretas. Agora, a moça que escreveu, a Débora, perdeu o mané. Foi esse o crime dela, que ela vai ficar presa 15 anos, já está há 2 anos. Isso é justo? Eu faço essa pergunta para você. É justo? É justo o Lula estar sentado na cadeira presidencial sendo um descondenado? É justo o Palocci, José Dirceu e uma série de outros da Odebrecht, Marcelo da Odebrecht, que desviaram trilhões de reais do nosso dinheiro, estarem livres, leves e soltos? Enquanto que as senhoras com bíblias debaixo do braço e a perdeu o mané, está na cadeia mofando lá e não cometeu nenhum crime. Então, a anistia já é isso que todo mundo está pedindo e tem que ser feita.